Seja bem-vindo a mais um podcast, Um Momento com o Dr. Eli. Desta vez teremos, não diferente das outras, um assunto de suma importância, um assunto muito atual, e para tal nós convidamos um pastor, amigo nosso, palestrante, que tem nos impulsionado e estimulado, inclusive, a ouvir as suas palestras. Estamos aqui hoje com o pastor Samuel Ricardo. Pastor, seja bem-vindo ao Momento com o Dr. Eli, o podcast que tem levado as pessoas a refletir com relação a posicionamentos, a direcionamentos em suas vidas. E hoje nós queremos aí usufruir, beber do teu conhecimento. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor Samuel Ricardo. Nós hoje temos aqui uma tarefa, acompanhar o pastor Dr. Eli, e penso que a nossa trajetória aqui será de traçar um caminho paralelo entre uma questão que está muito no nosso mundo secular, que é a ansiedade e a depressão, e a relação desses dois transtornos com o tempo, a utilização do tempo, como nós devemos tratar o tempo para que não andemos nem em ansiedade, nem em depressão. Isso. É a proposta dessa noite. Muito bem, seja bem-vindo. Pastor, essa questão do tempo, do Cronos, em si, é uma coisa que nós, seres humanos, temos de muita dificuldade para lidar com isso, principalmente porque não nos foi ensinado, desde princípios, quando pequeno, a lidar com essas questões. Como é que o senhor pensa, da onde o senhor buscou esse conhecimento de analisar, trazer para as nossas vidas? Fala um pouco sobre isso para a gente, pastor. Então, isso é oriundo de uma aula, entre muitas aulas que eu tive com um professor, e faço aqui menção do próprio Pedro Calabres, neurocientista, doutor aqui no Brasil e fora. E em muitas de suas aulas, ele falava de um personagem, um filósofo estoico, chamado Sêneca. E eu via que toda a aula, toda a matéria, ele mencionava Sêneca, e aquele ficou como que um mantra. E eu fui pesquisar, quem é esse Sêneca? E descobri mais do que um filósofo estoico, ele é um contemporâneo de apóstolo Paulo, de ninguém mais, ninguém menos do que apóstolo Paulo. E, pasmem, eles eram amigos, e eles trocavam confidências e cartas, que estão comprovadas cientificamente nos museus de história. E eu falei, agora, se eu gostava de Sêneca só de ouvir, sabendo que ele é um contemporâneo de Paulo, eu vou querer estudar. E estamos estudando aí, através de filosofia, neurociência, trazer o que a ciência tem para agregar à espiritualidade, muitas vezes reafirmar aquilo que a Bíblia já tinha taxado como verdade. Sim. E hoje nós vemos a ciência muito próxima da Bíblia. Anteriormente, há uns 20, 30 anos atrás, a gente via um contexto em que os cientistas eram muito aversos à Bíblia. E hoje nós vemos os cientistas confirmando tudo aquilo que a Bíblia já tinha predito. Certo. Pastor, mas o inverso também acho que é verdadeiro, a questão aí do segmento evangélico, o segmento cristão, por muito tempo também descredenciou a ciência, como verdade, e acabou cada um indo para uma vertente, e a gente vê o próprio Jesus lidando com as duas coisas ao mesmo tempo.
com a ciência, né? E com a verdade do cristianismo, com a verdade espiritual, né? Hoje, então, sabedor, né, desse conhecimento de Paulo, né, com Sêneca, né, e saber que os dois trocavam, vai ser um trocadilho aí de informações, né, corrobora para que nós venhamos nos esforçar como cristãos hoje, e médico também, como sou, que as duas não podem andar separado, nem a ciência e nem a espiritualidade, né? Podemos andar juntos e trazer para a sociedade o benefício de estarmos juntos. Concorda comigo? Concordo e penso que nós temos aí um desafio pela frente. Fazer entendido ante o povo que, assim como a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é uma verdade criada por Deus. Assim também a ciência, ela é algo que Deus criou. Amém. Ambos para servir de bússola para as pessoas. A Bíblia, a bússola de fé, a bússola de espiritualidade. E a ciência, nas suas diversas cadeiras, também é uma bússola em outros segmentos. Quer saber melhor sobre a visão? Vai ao oftalmologista. Sobre o seu comportamento, do seu traço intestinal, vai ao gastro. Então, tem verdades também na ciência. Sim. O que não pode acontecer é essa separação. É como se fossem dois filhos e dizer que um é filho de Deus e o outro não é. Uhum. Ambos são filhos de Deus. De Deus. E essa parte que fala sobre a parte psicológica, né, que lida com sentimentos, que se lida com ações até empíricas, né, com, por exemplo, sonhos, pensamentos. O apóstolo Paulo, ele era um filósofo. Então, muito do que ele nos deixou nos seus escritos, né, da Bíblia, né, das suas cartas, tem um contexto fisiológico, não é? E por isso a gente não podemos simplesmente descartar isso, mas trazer isso para a nossa realidade, né? Hoje, um evento que nós vivemos recente, que é a pandemia, em que tivemos que aprender a lidar com a questão do isolamento, lidar com o tempo de maneira diferente. Muitas pessoas tiveram dificuldade pós-pandemia para sair desse grande evento que foi a pandemia. E por conta disso, há hoje uma sociedade em que parte dela vive procurando as emergências médicas porque ainda não descobriu a maneira de lidar com isso. Como é que o senhor, um estudioso da questão de comportamento, vê isso? Assim, eu já entro no primeiro escopo, à luz dessa indagação. Hoje nós vamos falar sobre o tempo. Sim. E a relação do tempo, quer seja com ansiedade, quer seja com depressão. E a pandemia, o senhor, como doutor, há de concordar comigo, ela trouxe a multiplicação, a potencialização de alguns transtornos já existentes. Quem não tinha estes transtornos manifestos, passou-os a ter. Aqueles que já os tinham, houve uma potencialização.
Então, a pandemia veio trazer essa nova realidade. Nós hoje temos pessoas cada vez mais ansiosas e pessoas cada vez mais deprimidas. E o nosso intuito dessa noite é que a pessoa passe a olhar para o tempo com uma mercadoria. O tempo, ele precisa ser encarado como uma mercadoria. O tempo, ele tem valor. E se ele tem valor, ele precisa ser tratado com cuidado. Vamos um pouquinho à frente. A pessoa trata muito bem o seu carro, o seu imóvel, através de seguro, mas não faz seguro do seu tempo. Se você perder todo o dinheiro, e há vários episódios que nós temos de relatos, de biografias, de pessoas que perderam todo o seu dinheiro, elas conseguem, com algum esforço, com alguma resiliência, ela consegue voltar ao ponto que quebrou, ao ponto que estava, em recursos financeiros. Então, implica dizer que você pode perder todo o seu dinheiro, mas consegue recuperar. Mas o tempo que você perde, esse você não consegue recuperar. Pastor, define para os nossos ouvintes a questão ansiedade e depressão com relação a tempo. Sabendo que o seu público é um público de predominância cristã, eu vou me fazer valer de Mateus 6, verso 27, quando Jesus fala: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Jesus está nos chamando a atenção que nós precisamos viver o presente e não o futuro. Mas nós vivemos numa ansiedade, numa sociedade em que a nossa ansiedade, ela nos remete, nos leva a ficar com o tempo todo com o pensamento no futuro. E Jesus acrescentou que, olha, se você ficar com o tempo olhando para frente, pensando só nas coisas lá do futuro, não pode acrescentar nada na sua existência. Então, o que é respondendo à pergunta do Dr. Eli? A ansiedade. Teoricamente, alguns teóricos fazem desta definição, eu acho que ela tem uma controvérsia, ela é um pouco mais abrangente, mas não é o escopo desta noite, deste dia, mas ansiedade é ficar com o pensamento no futuro. Gera ansiedade e é parte da definição de ansiedade. Enquanto que a depressão é alguns episódios que aconteceu lá atrás, no passado, que ainda não estão tratados, que ainda não estão dadas as devidas ressignificâncias, elas continuam como se o passado fosse presente, atuando no nosso presente, depreciando o nosso sentimento, as nossas emoções e os nossos comportamentos. De nível espiritual, né, nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito, né? E por conta dessa definição, é exatamente o que eu penso, né? O corpo sofre no físico porque a minha mente, o meu espiritual, a minha razão não consegue ter o controle efetivo do que já passou, né? Que eu não tenho como mudar. O senhor mesmo nos falou, né? Que eu não posso mudar as coisas que já aconteceram. Não posso mudar o tempo. E a Bíblia diz aí que eu não posso acrescentar, né, a mim, a ninguém, um minuto sequer do futuro.
Então, trazendo para a nossa realidade, né, teríamos que viver tão somente o dia presente, né? Viver aquele dia como se fosse o último dia da sua vida. Viver aquele dia como um verdadeiro presente, né? Quando você ganha um presente, o que você quer fazer dele? Você quer fazer o uso dele, né? Então, o dia de hoje, o tempo de hoje é um presente. Viver o presente. Pastor, a Bíblia nos adverte também, né, quanto ao que a ciência pensa sobre esse assunto. Não é isso? E o que a ciência nos traz com relação à questão do tempo? Por exemplo, eu vou ser mais claro. Pessoas que hoje vivem ainda confinadas num ambiente por conta da questão do medo de se expor por conta da pandemia. Por exemplo, hoje a gente anda em alguns lugares da cidade e vê pessoas usando máscaras, né? Qual seria o motivo delas? Elas estão se protegendo ou elas ainda vivem com aquela mente de que há uma obrigação, há um dever de usar máscara para não contaminar outras pessoas? Ou será que elas têm alguém em casa que pode ter portador de alguma comorbidade? Mas há de se estranhar, porque não são todos que usam, mas alguma parte das pessoas ainda usam máscaras, né, em ambientes abertos. Então, nós estávamos falando sobre passado, presente e futuro. Há 4 anos atrás, 2020, nós tivemos o episódio da pandemia, do Sim. Covid, e foi muito massificada a ideia do uso da máscara, sem nenhuma comprovação. Eu estou diante de um doutor, posso falar com alguma propriedade e liberdade, Sim. sem nenhum fundamento científico, mas foi massificada a ideia de que máscara protege. E pessoas adotaram essa teoria como uma verdade absoluta. Sim. E isso é passado. Estamos falando de passado, presente e futuro. Isso é passado. A pandemia passou, mas na cabeça dessa pessoa, o passado ainda é presente. E o uso da máscara é uma séria preocupação com o futuro, porque se eu não usar a máscara, o que será do meu futuro? Então, o que nós temos hoje em mente, e como o doutor muito bem colocou, temos que respeitar, sim. Pode ter um parente com uma comorbidade, enfim, que justifique o uso destas máscaras. Mas vamos deixar muito claro que pessoas hoje estão presas ainda a uma informação, uma crença limitante que receberam durante 2 anos, que foi massificado, e que agora só uma campanha na contramão, né? Antimáscara, de desintoxicar a mente destas informações para fazer com que a pessoa volte ao normal, como era 2019. Sim. É voltar ao normal. Muitas pessoas ainda estão com as mentes presas em 2020, em toda a campanha que foi levantada. Nada contra a campanha.
mas de informar que pessoas adentraram a esse mundo, a essa bolha, e não conseguiram sair mais. Você hoje fazer com que a pessoa se convença que a Covid passou, que o vírus está transitando ainda sim, mas não com o grau de letalidade que tinha, não consegue. Porque a verdade, a crença limitante que a pessoa comprou a ideia é essa daí. Eu estou de máscara, eu estou seguro. Protegido. Pastor, eu posso falar com propriedade, porque eu ainda tenho alguns pacientes que vivem em confinamento por conta de não ter saído desse enclausuramento do ambiente e da proteção que é a máscara. Para eles, estar isolados, para eles, estar em uso de máscara, traz a questão segurança, sobrevivência. Então, o que eu quero dizer para você, meu amigo, meu ouvinte, avalie, pegue informações mais recentes e se você, de alguma maneira, se enquadra nesse perfil, procure ajuda médica, procure ajuda de pessoas especializadas para que você possa voltar à realidade, a viver de maneira salutar, saudável, com segurança. Não estou aqui dizendo para que você viva de qualquer maneira, né? Se expondo à revelia. Não. Mas como sabemos que, como eu tenho alguns pacientes que estão nessas condições e que estão buscando tratamento para que volte à realidade do mundo atual, que nós não vivemos mais em confinamento, nós não vivemos mais em pandemia, o senhor falou muito bem, existe ainda a possibilidade de o vírus estar circulando, mas o grau de letalidade é muito menor. Então, hoje, você pode viver de maneira se relacionar com o mundo externo. Então, procure ajuda. E se for o caso, eu, Dr. Eli, né, estou me colocando à sua disposição para que leve essa informação até você e que de maneira salutar você consiga sair desse quadro. Pastor, acredito também que nessa parte da psicologia, em lidar com a questão do tempo, administrar o tempo, em que há uma grande dificuldade. A Bíblia ela nos fala que Jesus, por um período de tempo, ele teve ausente, né? Nós não temos informações bíblicas dele, né? Para que num tempo preciso ele pudesse aparecer e então aos 30 anos, né, ele vem então entregar, deixar para nós a sua história de vida. Então há uma necessidade de nós nos prepararmos, né, para lidar com o tempo. Não é isso? Há tempo para tudo. A Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo da terra, né? Há tempo de cozer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de amamentar, há tempo de correr, né? E com certeza o senhor tem alguma experiência que pode ser agregada a essa nossa palavra da administração do tempo. Eu queria separar nesse bloco 3 pontos sobre a administração do tempo no que tange investir todo o nosso tempo no futuro.
Se nós pararmos para pensar isso, há pesquisas científicas que comprovam o que eu estou falando, nós ocupamos a nossa mente em 80% a 90% pensando no futuro. E aí tem 3 pontos que eu gostaria de separar aqui sobre isso. Que nós gastamos boa parte do nosso tempo pensando no futuro. Só que o futuro é incerto. O futuro é incerto. Ele está além do nosso controle. Então nós queremos pensar em algo que está além do nosso controle. Outra questão, fazemos o nosso futuro, focamos ali o futuro o tempo todo e esquecemos do presente. A nossa ânsia em focar no futuro é tamanha que nós deixamos de viver o presente. Em suma, nós deixamos de viver. Você só pode viver um momento. Você só pode viver um momento de cada vez. E uma única vez. Então escolha viver, como o doutor falou, de maneira cautelar, de maneira cuidadosa, mas escolha viver o presente. Se o doutor me permitir, eu vou abrir um parênteses para falar uma coisa dentro desse escopo. Há uns estudos em que pessoas no leito de morte relatam o que ela mais se arrepende. E como um pastor e cristão que sou, eu pensaria que eles se arrependeriam dos pecados cometidos. Escutaria isso no leito de morte? Sim. Mas não é isso que a pesquisa mostra. As pessoas no seu leito de morte se arrependem predominantemente muito mais do aquilo que eles queriam fazer e não fizeram. Se arrepende de um abraço apertado num filho que ele gostaria que durasse mais de 1 minuto, porque a neurociência já estudou e comprova que cada 1 minuto que você fica abraçado com uma pessoa, você libera um hormônio do amor, e esse hormônio do amor liberado na sua corrente sanguínea tem poder de cura. E pessoas deixam de se abraçar pensando no boleto que vai vencer amanhã. Não vive o presente. Um passeio com a esposa, na hora livre. O contemplar a natureza, o viajar. Tudo isso é viver com qualidade. Mas nós deixamos com que a nossa ânsia ocupe a nossa mente lá no futuro, esquecendo o presente e esquecendo de viver. É verdade, verdade. Eu sou suspeita até de falar, porque a minha profissão, ela deslumbra isso quase sempre no leito de morte, né? No CTI, uma das áreas de minha atuação, e a gente realmente ouve muito isso. E pastor, e meu ouvinte, pasme, não é só as pessoas que estão partindo, mas os seus entes queridos, que muitas vezes, do lado de fora de uma sala de CTI, queria poder entrar naquele ambiente e fazer algo que lá atrás ele teve a oportunidade de fazer e não o fez. Deixou de viver aquele presente. E agora, né, amargamente, quer correr atrás do tempo. E não há mais oportunidade para isso. Meu amigo, não desperdice o tempo. Meu amigo, minha amiga, não despreze o presente. Viva o presente como se
ele fosse de fato um presente. Presente, a palavra já diz, presente, é uma dádiva, é algo que você ganhou, né? E não desperdice isso, o presente. Pastor, sobre a questão tempo também, né? O que o senhor poderia nos falar para um pai ou para uma mãe ensinar aos seus filhos a administrar o tempo? Por exemplo, né? Tempo de estudar, tempo de se alimentar, tempo de fazer os deveres de casa, os deveres escolares. A gente vive num mundo muito corrido, né, que o pai e a mãe, né, trabalham o tempo todo, né, para que possa suprir as suas necessidades, as necessidades do lar. E muitas vezes nós, como pais, abrimos mão dessa questão de estar junto com seus filhos, né? E os seus filhos da mesma maneira. As crianças hoje perdem muito tempo, né, lidando com a questão informática, com a televisão, computador, telefone. E o que a ciência fala sobre essa questão, pastor? Doutor, eu gostaria de voltar depois, me lembre se eu esquecer, que eu quero falar sobre egocentrismo. Tá, tudo bem. Tá Vamos bom? falar. Me lembre se eu esquecer. Mas respondendo a sua pergunta, nós vivemos hoje no mundo em que a ansiedade, como eu tenho falado aqui, ela ativa em nossa mente um sistema dopaminérgico, que é o nosso sistema de recompensa. O que isso tem a ver com a pergunta do doutor? Esse sistema dopaminérgico é um sistema que ele leva a nossa mente a pensar no prazer imediato. Pensar no prazer imediato. E o que isso quer dizer? É que nós acabamos de termos uma vida totalmente sem gestão de tempo. E isso deveria ser ensinado não só na educação familiar, lá no berço, até mesmo nas escolas de primeiro e segundo graus. Por quê? A falta da gestão sobre o tempo faz com que nós procrastinemos as tarefas que são imediatas em detrimento de um prazer que deveria ser feito até, não é um prazer no sentido assim, pessimista ou negativo da palavra, mas o prazer é a recompensa. Sim. Só que a recompensa vem depois de um trabalho. Só que a nossa mente, ela nos trai. O sistema dopaminérgico, ele nos trai. Ele tenta trazer o prazer antes do trabalho. Posso dar um exemplo aqui que vai deixar os pais um pouco chocados? Sim, estamos aqui para isso. A gente chega assim para as crianças e fala assim: olha, você só vai para a rua, só vai pegar no celular, só vai brincar na internet depois que fizer os deveres de casa. Depois que ajudar a mamãe a arrumar a casa, depois que fazer as tarefas da escola, depois que fizer isso, você pode brincar. Não é assim que a gente ensina os nossos filhos? Pois é. Mas pega um celular, você que está, e tenta fazer uma pesquisa científica no Google. Tenta ler a Bíblia no WhatsApp, no celular. Se você não vai ser tentado, antes de abrir a Bíblia, no aplicativo da Bíblia, ver o UOL, o que está aparecendo, o que de mensagem que chegou no WhatsApp. Isso é o nosso sistema dopaminérgico trabalhando contra nós. Nós sempre somos tentados àquilo que é novo.
Então sempre vai aparecer. Por que toda hora que nós estamos no celular aparecem aquelas mensagenzinhas que vão descendo assim? Isso é o quê? Ele quer tirar de nós o foco, a atenção. Isso acontece no nosso cotidiano. Então, quando nós falamos da educação do pai, da mãe, para ter uma sociedade melhor, a gente tem que falar de disciplina. A gente tem que falar de um cotidiano mais bem elaborado. Eu brinco muito desse assunto nas palestras. Você fala com o seu filho que só vai brincar depois que fizer os trabalhos de casa. Cumprir a tarefa. Cumprir a tarefa. Mas quantas vezes a gente vê isso em cinemas, em novela, para quem assiste, em episódios na televisão, a pessoa está fazendo as tarefas do lar, ou as seculares, quem trabalha fora de casa, mas antes da tarefa quer que o sistema dopaminérgico trabalhe a seu favor, apresentando quanto tempo que... Você já pensou quanto tempo você gasta no celular com pesquisas irrelevantes? Às vezes você só quer chegar num lugar e só precisa baixar o aplicativo lá do Maps, mas antes desse aplicativo tem outro, tem que responder o WhatsApp, tem isso, tem aquilo. Isso é a traição da mente trabalhando contra nós. Como é que eu resolvo isso? Mudança de comportamento. Disciplina. Se eu quiser ter uma gestão do tempo mais qualificada, de maior qualidade, eu tenho que dizer à minha mente que quem ainda tem o controle da situação sou eu, e não as minhas emoções. Porque se as minhas emoções tiver o gerenciamento sobre o meu comportamento, eu vou ficar chegando no final do dia e falar: o dia passou rápido, eu nem vi. Chegar no final da semana, a semana passou, eu nem vi. Porque você não tem uma vida de rotinas. Tem um estudo muito interessante que diz que se você programar o seu dia de véspera numa agenda, quem é agenda, quem é de papel, você tem uma tendência de executar 25% mais tarefas do que se não fizesse uma elaboração, uma programação. Isso vale para tudo. Para tudo. Isso vale para tudo. Isso vale para a vida financeira, a vida emocional, nossos comportamentos. Então, se você programar, vai sobrar. O que a gente escuta na sociedade: eu estou sem tempo, o tempo está passando rápido. Não, ele não está passando rápido. Ele está sendo utilizado de maneira equivocada. Isso é verdade. Pastor, a gente tem na Bíblia um grande exemplo, né? Eu citei Jesus, mas um outro exemplo assim, que me chama muito a atenção sobre a administração do tempo é Neemias. Sim. Né? Fabuloso a administração do tempo em que Neemias coordena a reconstrução dos muros de Jerusalém. Se eu estiver errado, o senhor me corrige, né? Num tempo de 52 dias, ali relata a Bíblia. Um exemplo claro, né, de que se eu consigo administrar o tempo, o resultado com certeza será melhor, maior. E falando nisso, pastor, voltando a falar sobre egocentrismo, e seria, de fato, ser uma pessoa egocêntrica se eu pensar em me planejar, me programar, executar e pensar em mim, eu administrar o meu tempo, seria isso mesmo um egocentrismo? Então, doutor, eu vou fazer uma... Já que o senhor me cutucou, eu estou aí te dando, né, a palhinha para o senhor falar sobre o assunto. Doutor, qual é a máxima da medicina no que tange o que é remédio e o que é veneno? A dosagem. A dosagem, né? Pois bem, vamos entrar no assunto... A aplicação é adequada, né? A aplicação adequada, né?
Então, o egocentrismo, ele é um vilão em nossa sociedade. As pessoas, até quando querem diminuir uma pessoa ou trazer uma qualificação negativa, você, fulano, ou você é egocêntrico. E me perdoe se eu estiver errado, o egocentrismo, numa medida paliativa, ele faz um bem enorme para nós. Posso explicar? Precisa, né, pastor? Porque os meus ouvintes, como eu, quero entender isso. Eu vou citar 2 textos bíblicos que vão me ajudar a explicar melhor isso. O primeiro que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39, parte B. E Paulo falando a Timóteo, ele fala assim: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Preserva nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a sua própria vida quanto a todos que se derem ouvido. Quando Paulo está falando de salvar a tua própria vida aqui, ele não está falando de salvação de vida eterna, está falando de essa existência humana. Mas eu gosto do preâmbulo, Paulo falando para Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo. O que isso tem a ver com o egocentrismo? Nós precisamos de uma medida pequena, ter um olhar para nós mesmos. Eu costumo dizer que viva a vida também para você. Onde eu quero chegar com isso? Estamos falando de ansiedade, não estamos? Sim. Estamos falando de depressão, estamos falando de gestão de tempo. Sim. As pessoas ansiosas, e se tiver um ansioso aí do outro lado me ouvindo, ela vai falar: está falando comigo. Sim. As pessoas ansiosas, ela tem um refúgio, uma armadilha mental que, se ela não sabia que tinha, ela vai descobrir agora. Ela se preocupa muito mais com a vida do outro, e eu não estou falando de fofoca e nem de cuidar da vida do outro, eu estou falando gastar tempo da memória observando a vida alheia, o bairro alheia, a cidade alheia, o país alheio, as condições alheias. Para quê? Para sublimar as suas questões pessoais. Nós somos reféns disso. Então, o que isso implica dizer? Você deve ter, sim, um pouquinho de cuidado com você. As pessoas estão querendo muito contribuir e ajudar outras pessoas, mas esquecem de se ajudar, de gastar tempo, investir tempo consigo mesmo. Eu tenho uma palestra, doutor, que eu falo sobre solidão e solitude, que se aplica muito bem a quando nós falamos sobre egocentrismo. Você precisa aprender a lidar com você mesmo. Pessoas hoje não conseguem ficar 5 minutos presas num quarto. Quer ver um terror? Tira o celular, tira a música e deixa a pessoa 5 minutos isolada dentro do quarto. Eu estava lendo um artigo, doutor, recentemente, muito interessante. Até brinquei com os meus familiares sobre isso. A neurociência ela tem um estudo elaborado que ela fala o seguinte: o tempo que nós precisamos ter com nada, sem ocupação, não pode ser inferior a 2 horas. Todos nós precisamos de uma distração diária de até 2 horas e não pode ser superior a 5 horas. Vira ócio, vira um tempo em que você já está demasiadamente sem pensar, sem fazer, sem produzir algo. Então, ela trabalha com 2 a 5 horas, que é o tempo saudável que você tem para entretenimento, mas não mais do que 5. Mas isso implica dizer também que você deve usar esse tempo não só para as pessoas, mas usar para você. Sim. Fazer uma autoavaliação, fazer uma meditação, contemplar a natureza.
Eu posso contar uma história? Sim, fica à vontade. Contar uma história aqui muito que aconteceu recentemente. Meu filho, se estiver ouvindo, ele vai rir agora. Ele está lá no Piauí essa hora. Certa feita, eu estava esperando um cliente, um paciente, e ele não chegava, né? E olha, mas falou, estou no Uber, estou chegando. E eu estava ali, esperando, e aí estava um jardim, umas flores, e uma abelha saindo de uma flor para outra, flor para outra. Aquilo me chamou a atenção. Eu estava no meu ócio, eu estava no meu tempo de contemplação, do nada, de não pensar no boleto. Eu faço isso como regra. Eu faço isso como trabalho de casa. Eu tenho que ter um tempo só para mim. E eu estava no meu tempo. E ele estava abelha e tal. E aí o que eu fiz? Eu peguei o celular e comecei a filmar a abelha pulando de uma flor para outra, pulando de uma flor para outra. E filmei um filmezinho. Eu sei que ninguém gosta de ver filme além de 30 segundos. Eu fiz 20 segundos de filme e joguei no grupo da família. Contemplando a natureza. Eu estava esperando, eu estava trabalhando, esperando um cliente e estava ali de bobeira. Filmei e botei no grupo da família. Assim que eu botei no grupo da família, deu 5 minutos, meu filho me liga. Pai, fala filho, o senhor está bem? Tanto que isso é anormal. O normal é o estresse. O normal é o corre-corre. O normal é a gente deixar o mundo nos levar sem parar. E quando você para, você é anormal. Anormal. Você é normal. Precisamos ser um pouco de anormais. É verdade. E nenhum hábito se torna hábito se eu não tornar ele uma rotina. Verdade. Concorda comigo? Concordo. Né? Então, sabedor desse conhecimento, agora, você aí do outro lado, que muitas vezes faz uso até de medicamentos para ter uma qualidade de vida, vai aí a dica para que você possa tornar um hábito. Você precisa transformar a sua rotina. Escreve num caderno, no computador, no telefone, o que você fez no dia de ontem. E escreve da mesma forma o que você queria fazer no dia de amanhã. E compara com o que você fez hoje. Faz essas três, anotações. O que você fez no passado, o que você está fazendo no dia de hoje e o que você gostaria de fazer amanhã. E você vai ver que tem algo em comum nos três. E sabe qual vai ser a sua surpresa? Que você perdeu tempo com nada. Mas com nada não é de parar e observar uma abelha. Não é um tempo de parar e admirar o pôr do sol. Mas sim um tempo perdido, principalmente em observar o que outras pessoas estão fazendo e não o que de fato você está fazendo. Quando eu penso e paro, naquilo que eu poderia fazer, aí eu vou me reportar lá nas antessalas dos CTIs, lá nas antessalas das UPGs, das salas vermelhas, que os seus parentes, entes queridos, estão lamentando o tempo perdido que podiam ter dado àquela pessoa que partiu, e se lamentando. Que não venhamos nos lamentar, mas que venhamos ter atitudes, e essas atitudes possam levar você
a ter uma mudança de vida nesse momento, né? Neste dia. Não deixe para amanhã. Eu uso, pastor, um jargão que tem movido a minha vida, que é: hoje é um excelente dia para salvar vidas. Quando eu falo isso, não é só salvar a vida alheia, mas a minha própria. Quando eu acordo de manhã, eu quero viver aquele dia como se fosse o último dia da minha vida. Eu quero poder chegar no final do dia e dizer: hoje eu salvei uma vida. Mas, doutor, todo dia? Sim, todos os dias eu salvo a minha vida. Eu vivo como se ela fosse aquele último dia. E isso tem me proporcionado até ser bênção na vida de outras pessoas, pensando assim. Me permita? Sim. Nós estávamos falando de salvar, cuidar das pessoas, salvar pessoas, na sua frase. Quando eu falo, eu queria fazer um esclarecimento ao ouvinte que está nos dando o prazer e a honra de acompanhar esse podcast. Quando eu falo de você cuidar da sua vida também, eu uso como base um princípio bíblico, doutor. A Bíblia diz que amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe qual é o problema? É que nós queremos amar. Quando a gente fala de cuidar, de se importar com a vida alheia, na verdade, a gente entende isso como um gesto de amor. E isso não está errado. Voltando àquela máxima do remédio e do veneno. Uhum. Desde que utilizado de maneira limitada. E eu vou um pouco mais além. Quando Deus afirma que amarás ao teu próximo como a ti mesmo, você precisa sim cuidar do outro, você precisa ter um olhar para as questões do próximo. Mas se você não cuidar de você mesmo, até a qualidade da sua ajuda vai ser ineficaz. Porque se você não tratar de você mesmo, até quando você for levar uma palavra de consolo, se você tem amargura dentro de você, como que vai sair essa palavra de consolo? Então, quando nós falamos de cuidar de você mesmo, quer ver uma coisa? Eu me preocupo muito, doutor, quando eu vejo uma pessoa e a sociedade elogia na caridade prestativa. Eu me preocupo muito quando uma pessoa só quer saber de cuidar do outro. A psicologia, a neurociência vai dizer que essa pessoa, ela quer sublimar o cuidado consigo mesma. Ela não está querendo enfrentar a pressão alta que está sendo desenvolvida, a glicemia que está sendo desenvolvida. Ela prefere sublimar tudo que diz no seu fisiológico. Ela não quer cuidar dela. Ela prefere cuidar do outro porque ela não quer encarar as suas próprias questões. Isso do ponto de vista, o doutor está aqui, é testemunha e com propriedade falará melhor do que eu, no ponto de vista fisiológico, também no ponto de vista emocional. Sim. As pessoas não querem pegar os seus transtornos e levar a uma terapia, levar a um consultório. Não, ela quer resolver a questão alheia. Ela não quer lidar com as suas questões. Porque é muito mais fácil, pense, e não é um engano, muito mais fácil, esse é um engano, tratar do outro do que tratar de mim. Sim. Primeiro, a Bíblia, Deus recomenda ao teu próximo como a ti mesmo. Você não vai conseguir amar ninguém, nem a Deus, se não conseguir amar primeiro a você. Certo. Amarás ao teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu só vou conseguir amar a Deus
se eu só vou conseguir amar o meu próximo, meu irmão, se eu conseguir primeiro amar a mim. E como eu me amo? Cuidando. Amém. Amém. Pastor, o nosso tempo já está um pouquinho avançado. Eu vou fazer aqui um convite ao pastor para que possamos continuar com esse tema, tá? Será um prazer. Assim, eu tenho certeza que foi de grande valia tudo que nós falamos aqui, mas já está aqui o convite, tá? Para nesse tema, né? Um segundo tempo, né? Da administração do tempo, né? Como eu, como ser humano, como eu posso cuidar de mim e que isso possa venha a refletir no meu convívio social, no meu convívio familiar e de maneira também trazer um benefício para a sociedade. Pastor, deixa aí um recado para os nossos ouvintes e não nos despedindo totalmente, mas um até logo. Sim, esse assunto, doutor, ele é muito vasto. Esse assunto, ele foi alvo já de um curso que eu ministrei, que durou 10 semanas. E em cada semana eu tratava um tópico desse em 2 horas. Então eu estou falando de uma carga horária de 20 horas. E hoje nós falamos aqui 1 hora e alguma coisa. E eu quero te dizer que vai ser um prazer estar de novo aqui, dar continuidade a este tema, e entendo que, mais do que ouvir, o meu desejo, o desejo do doutor Eli, de trazer esse espaço, trazer esse conteúdo, é te ajudar. Amém. É te conscientizar que você pode e precisa fazer uma revista na sua alma, no seu corpo e ter uma vida saudável. Amém. E você fica aí, para você fica o nosso convite, né? E de alguma maneira, se de alguma maneira você percebeu e entendeu e lembrou de alguém, né? Então que você faça esse vídeo chegar até ela e possa mudar a história dessa pessoa. E reflita no que você está fazendo com você mesmo. Há tempo para se viver. E não se esqueça, hoje é um excelente dia para salvar vidas.